Hoje eu vou falar como fazer para estudar todos os dias da sua vida, da sua semana, com um pouco mais de prazer, ou então apenas porque você precisa cumprir um objetivo específico. Eu decidi fazer esse vídeo porque se eu falo de gestão de conhecimento, se eu falo sobre trabalho, né, de forma geral, e até sobre vida de forma geral, cotidiana e tudo, estudar na minha vida, assim, é muito presente e muito cotidiano realmente, faz parte disso e que traz muito valor para minha vida e até satisfação realmente pessoal. Então é um tema que eu gosto muito de falar sobre estudos de forma geral, porque isso abre muitas portas concretas e abstratas aí da vida. E você pode estar perdendo muitas chances por não estar fazendo isso, sabe? Por não estar estudando todos os dias, então mantendo o foco ali, o hábito, e provavelmente por isso que você tenha aberto esse vídeo. Então, se você é daquelas pessoas que até tem um objetivo, sabe a importância do estudo, mas tem uma dificuldade para realmente manter ali uma certa constância ali de todos os dias, eu vou já dar uma pequena pitada assim desses todos os dias, que não é sempre, a todo momento, mas eu vou falar porque o estudo pode ser cotidiano, de diferentes formas, assim, né? E vou usar muito da minha vida, assim, para falar desse vídeo, porque hoje eu li uma parte, assim, de um livro chamado A Vida Intelectual, é a minha leitura desse mês de maio. Eu não tenho leituras mensais não, tá? Eu tenho uma sequência de livros que eu quero ler, assim, eu tô lendo relacionados ao estudo e à gestão de conhecimento, porque eu tenho esse objetivo desse ano consolidar a minha forma de fazer essas coisas e ensinar também, né? E, enfim, eu tava pensando assim, enquanto eu tava sentindo realmente engajamento aquilo naquela ideia ali de estar buscando aquilo, e na faculdade também, quando tem um texto que enfim, engaja ali, sabe? Isso é muito bom e me faz muito sentido, assim, viver com essa pequena sensação no momento. E aqui eu não tô falando que você vai ter isso, sabe? Que você vai ter o super prazer e que é preciso ter para que você consiga fazer isso. Não, também não é um mundo enfim, de Alice, né? Uma coisa perfeita ali. Na verdade, nenhum mundo de Alice é perfeito. Mas é apenas um contexto assim que me trouxe essa ideia assim de como eu estudo todos os dias. Eu vi outros vídeos também sobre esse tema e queria trazer um pouco dessa perspectiva, porque um dos momentos que eu tive que estudar todos os dias assim de forma bem regrada foi quando eu queria passar na faculdade, né? Eu estudo na Faculdade Federal atualmente, tô no meio ali, torçam para mim acabar o curso. Mas foi logo após a pandemia. Então, e eu desisti do ensino médio. Na verdade, eu parei de frequentar as aulas, eu já estava maior de idade, isso é muito importante, ainda mais se tem jovens assistindo esse vídeo. Eu já era maior de idade e eu tinha a possibilidade de fazer isso, sabe? Tanto de forma estrutural também, mas também porque tem uma prova chamada Enseja que permite com que você tenha o diploma do ensino médio, né? E caso desse errado, eu ainda conseguiria voltar para terminar meus estudos, que é uma coisa muito importante. Enfim, é muito importante falar isso, ainda mais falar isso em contexto brasileiro, porque é uma coisa muito específica, assim, de momento pós-pandemia, pós aquilo que aconteceu. Não sei porque não pode falar pandemia nos vídeos. Ai meu Deus, já falei. Enfim, deixa lá. Acho que tem relações com dinheiro aqui do YouTube, mas enfim, isso não vai ser um grande prejuízo. Até porque atualmente eu não estou nem com monetização ativa. Inclusive, se inscreva no canal e deixe o like para que você me ajude, mas principalmente assista os vídeos que você tem interesse até o final, porque isso ajuda bastante no YouTube. Mas enfim, dentro desse contexto eu precisei montar um plano para seguir regradamente e realmente estudar todos os dias, porque senão aquilo poderia ter consequências muito graves assim na minha vida. É isso, não tão graves pelo contexto, mas para mim seriam bem graves. Eu acho que eu ia ficar bem mal assim, sabe, se não tivesse dado certo isso. E aí, um dos benefícios de conseguir estudar todo dia é realmente conseguir
alcançar, né, novos espaços, acesso a ou outros espaços de conhecimento mais complexos, mais enriquecedores, então realmente coisas muito importantes como o trabalho, o dinheiro, né, para a nossa sociedade, né, assim que as coisas têm rodado atualmente com muitos prejuízos e muitos ganhos também a partir disso. Mas é isso, você pode estar perdendo chances por não estar estudando todos os dias, assim. E aí eu falo tanto no sentido de se você tem um objetivo específico, por exemplo, um concurso, que o Enem não deixa de ser um concurso, né, um vestibular, mas também de forma diária, cotidiana, se você quer entender, ter um conhecimento específico, alguma profissão, isso é bem importante, né? O estudo diário ali, constante. Mas vamos lá, partindo para as ideias mais específicas de como fazer isso no cotidiano, né? Como estudar todos os dias. Estamos com 6 minutos. Eu tô com um espelhinho aqui vendo o tempo do vídeo, porque às vezes eu tô com o celular virado para lá, né? Com a câmera traseira, e aí eu perco um pouco da ideia do tempo. Isso não é uma coisa tão importante, porque os estilos de vídeo que eu faço são realmente para desenvolver a ideia em como ela precisa ser desenvolvida na minha perspectiva. Um estilo talking head que eu faço. Papo cabeça. Mas enfim, só que às vezes isso pode se estender a ponto de as pessoas não verem o vídeo. Mas vamos lá, passando para 3 ideias que eu trouxe nesse vídeo. Muitos vídeos eu trago 3 ideias fortes assim que se ramificam em outras 3 e outras 3 não, né, em outras ideias. Mas vamos lá. Uma coisa importante para estudar todos os dias, que você já deve estar cansado de saber sobre isso, se você estuda sobre esse tema ou viu vídeo sobre, é de você ter uma motivação, de você ter um motivo claro para tomar aquela ação. Basicamente, e aí eu vou falar de forma bem breve, mas a motivação não é aquele estado eufórico e momentâneo, né? De você estar animado para fazer alguma coisa, sabe? E você, tipo assim, vamos estudar hoje, que vai ser muito legal. Enfim, todos os dias. Porque as pessoas têm fazem uma confusão bem grande entre a motivação e a disciplina, como se elas fossem pares de oposição, ou então como se a motivação fosse uma coisa pontual que sustenta a disciplina. Como se a disciplina fosse algo que seja repetição, independente do seu estado de humor e de forma muito constante ali, dentro do seu autocontrole para você ser uma pessoa disciplinada. Então, enfim, de forma geral, tem uma perspectiva assim, neurocientífica que tem se tornado bem popular. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? E de forma geral, na psicologia também, a gente não tem tanto essa ideia que você tem total controle sobre você e sobre todas as suas ações, sabe? Em um momento de disciplina. Para mim, disciplina sempre foi uma coisa muito importante, assim, a palavra disciplina, porque eu vim de um meio de artes marciais, né? Na verdade, eu fiz arte marcial há muito tempo, especificamente taekwondo. Então, a disciplina é uma coisa muito falada, assim, de você ser constante e determinado para repetir uma sequência de coisas a serem feitas, sabe? Sem questionar muito, assim. E isso pode ser uma coisa importante, mas esse paralelo com a motivação é só para falar que a motivação não é isso, um estado eufórico, mas está mais relacionado a ter um motivo para a ação. É uma coisa muito de praxe, assim, mas é basicamente uma ligação entre a ação que você está fazendo e algo futuro, ou então até a própria ação em si, né? Você tem a chamada motivação intrínseca, que ela se alimenta por ela mesma, digamos assim. Você pode ter motivação extrínsecas também. Enfim, não é nem um repertório tanto assim que eu tenho muita familiaridade, mas essa coisa de ter um motivo pode ser bem importante, na verdade vai ser bem importante para você estudar. E aí pode ser tanto um motivo específico, tanto um motivo mais amplo. Então, na faculdade eu posso ter um objetivo de estudar para uma prova, né? Ir bem numa prova, porque ir bem na prova pode aumentar meu CR, pode aumentar minha chance de escolhas ali dentro do curso. Na faculdade tem esse tipo de coisa, não sei se para todos.
Enfim, e nem é a coisa que eu dou mais relevância, assim. Mas eu posso ter uma coisa muito mais abstrata, que é, assim, ser um bom profissional, ser um profissional de excelência, sabe? Ser um profissional ético. E a ética passa também pela técnica, de alguma forma. Que é um motivo muito mais amplo, né? Um motivo muito mais valorativo do que finalista, né? Até eu tô usando as terminologias do Weber, Max Weber, os tipos de ação. Mas isso pode ser uma coisa muito importante para você, enfim, estudar todos os dias. O motivo lá no começo, no Enem, era adentrar em um curso que fizesse mais sentido para mim, né? Além de passar na faculdade, é passar numa coisa que faz muito sentido para mim, para minha forma de enxergar o mundo, minha facilidade, aquilo que eu tenho interesse, que era a psicologia. E continua sendo. Enfim, ainda bem. E aí, o segundo ponto nisso, né? Quando você tem um motivo para ação, uma coisa que às vezes a gente não tem muita desenvolvimento, assim, que é um pouco da autonomia e de pensar em como as coisas são feitas, sabe? Eu até falei em outro vídeo sobre essa dificuldade de colocar o conhecimento na prática, que vem muito desse apenas seguir regras muito pré-determinadas na educação. E que isso pode ser bom, né? Seguir regras também pode ser bom para um repertório ali. Mas se você só faz isso, você não consegue pensar o porquê, a causa, o como de cada coisa. Então, organizar por si só, isso pode ser uma dificuldade para você manter a constância ali no aprendizado. Então, isso, algumas pessoas vão chamar de meta-aprendizado. Inclusive, tem um nome com esse título que é o próximo que eu vou ler, que é do Scott Young, que é sobre essa capacidade de você ver o aprendizado de forma ampla, né? Então, pensar como aprender isso, né? Por que aprender isso, quais são as etapas para aprender isso, quem são as pessoas relevantes que estão fazendo algo parecido, sabe? Quais são os métodos, quais são as diferenças, as comparações entre isso. Porque quando você tem um curso, você pode só seguir aquilo, né? Você pode ir etapa por etapa, ali, atividade por atividade. Mas vamos combinar, assim, que se eu for fazer tudo estritamente como está sendo feito na faculdade, né? Fazer uma prova, fazer um artigo, fazer uma apresentação e nunca mais tocar naquilo, não necessariamente eu vou realmente ter um conhecimento psicológico consistente, assim, né? Se eu só fizer isso. Então é preciso ter uma articulação entre isso, que pode ser esse meta-aprendizado. Nesse exemplo do Enem, uma coisa que me ajudou muito, e isso não contradiz a ideia de você ser ter um professor, ou então de aprender com outras pessoas, mas que isso caminhe junto. Porque no Enem, por exemplo, eu contratei, tinha uma graninha que eu tinha feito com trabalho também de edição e tudo, eu contratei uma mentoria, assim, de estudo, de cronograma de estudo, formas de estudar, realmente para fazer esse meta-aprendizado mais específico para o Enem. Eu já gostava muito de estudar sobre isso, então foi muito mais fácil, assim, assimilar algumas técnicas ali. Na verdade eu já sabia, mas queria adaptar ao Enem e outras que eu realmente aprendi novas, assim, né? Enfim, porque além disso eu também tinha o material em si, que aí tive uma ajuda externa também, enfim, de familiar mesmo, para ter isso. Mas esse conjunto de coisas entre o material, o recurso e a forma, os conceitos ali ajudam a você manter a constância, porque você vai ter um caminho mais específico a ser trilhado. Porque a dúvida pode ser uma grande amiga da procrastinação, do adiamento, assim, né? Se você precisa toda hora estar calculando aquilo, primeiro isso tende a ser desgastante, até porque, enfim, algumas teorias vão colocar que a gente tem uma certa tendência a automatizar certas coisas, assim, né? Então, justamente por ser difícil você tudo, pensar em tudo que você está fazendo, né? E aí os atos vêm com esse mecanismo, enfim, pessoal, assim. E, enfim, mas é isso, um certo mecanismo também, tanto de cansaço, mas também de procrastinação, de adiamento dentro daquele plano.
E um cronograma, um plano que vai te auxiliar a diminuir isso. Você não vai aniquilar a procrastinação, então as suas emoções, então o dia ruim que você vai ter, tipo, isso vai ter, é o terceiro ponto que eu vou falar aqui. Mas o plano ele te ajuda a ter um norte e fazer com que você seja mais, tome menos decisões no percurso ali, porque você vai estar provavelmente cansado também, né? E o plano também ele ajuda a dar essa dimensão de como aquele grande objetivo, ou então aquele macro objetivo vai ser construído ao longo do tempo, né? Essa coesão que é importante para a gente manter, enfim, acertar rumo ali da ação, né? Do processo. Além do plano realmente te dar pistas daquilo que precisa ser feito no processo, porque aquilo que vai realmente fazer com que você estude todos os dias é ter um processo, né? Ter algo que vá sendo constante ali, né? Que vá sempre se modelando e seguindo etapas que não têm um fim necessariamente. Não é que tem pessoas que não têm objetivos, não têm planos assim descritos, mas elas têm um processo, uma forma de fazer ali que vai fazendo com que ela vá indo para lugares diferentes, assim, né? Se você está pensando numa forma mais específica de, enfim, de estudar todos os dias. Então, vamos lá, motivação, meta-aprendizado. Na verdade, tudo isso que a gente está fazendo é um grande meta-aprendizado, né? E aí entra esse ponto, assim, né? Você tem a motivação, tem um plano, tem as formas de fazer isso, que podem ser diversas e contextuais para o seu objetivo, então para a sua perspectiva de vida, realmente. Mas entender que você não é perfeito. Você não é perfeito. E essa é uma regra perigosa, assim, sabe? De ser seguida. Enfim, um pensamento constante e perigoso, assim. Que se você pensa que você precisa seguir perfeitamente aquilo, e se você não seguir aquilo, tudo vai ser comprometido, a chance de você desistir pode ser aumentada a partir disso, né? Uma regra muito rígida pode tanto te ferir, realmente, em termos de sentimentais mesmo, né? De incapacidade, tudo, muitas coisas atreladas a isso, mas também fazer com que, literalmente, você não consiga seguir ou malear aquele plano, assim. Então, não adianta ter um plano se você não está vivendo a vida como ela costuma ser, né? Que é flexível e, enfim, ter coisas imprevistas ali, né? Porque é isso. O plano é que te ajuda a retomar, o plano te ajuda a dar o processo, o plano te ajuda a tomar menos decisões ao longo deste caminho. Mas ele não vai fazer com que você não tenha problemas, sabe? Isso é mais uma coisa de crença, de pensamento, assim, que provavelmente com esse vídeo, se você tem uma coisa muito rígida com relação a isso, não vai ser mudado, sabe? Eu preciso também te informar isso, porque não é apenas ouvir uma ideia que faz com que outras ideias mudem, porque senão seria muito fácil, né, a gente resolver alguns problemas assim. É preciso um conjunto de estratégias ali, de vivências que provam isso. As coisas é uma coisa muito rígida, assim, é a própria psicoterapia, pode ser uma alternativa, mas de forma geral, só o contato com essa ideia pode ser um caminho para você buscar a resolução disso. Ou então, tipo assim, só entender que isso pode ser um dificultou, não necessariamente algo, enfim, não é uma regra, realmente. É só isso que eu quero ponderar aqui. Até porque tem pessoas que são muito rígidas e que conseguem tocar sua vida nesse sentido, assim, sabe? Não tô colocando uma forma específica de se fazer, mas ideias que podem estar relacionadas a esse não estudar todos os dias, né? Essa rigidez que te afasta mais do que aproxima. E aí, algo que na verdade seria meio que uma quarta ideia aqui, agora que eu tô vendo que seriam dois tópicos diferentes, mas é a importância de você ter lazer, de você socializar, de você realmente viver aquilo e aceitar essa certa flexibilidade da vida e utilizar o plano para retomar aquilo que for constante ali no seu dia a dia, né?
Porque é isso, como eu comentei no começo do vídeo, não necessariamente todos os dias eu estudo daquela forma específica de ler algum artigo, de ler algum texto da faculdade, enfim. Mas todos os dias, principalmente depois que eu comecei a me voltar os olhos para a gestão de conhecimento, assim. Na verdade, eu acho que, realmente, se eu for ver dia após dia, assim, praticamente todos os dias eu estudo alguma coisa, assim, né? Mas é isso, o estudo, além daquilo que a gente está vendo nos livros e nos materiais, ele pode estar espalhado dentro das suas ideias, no seu pensamento, nas suas observações também, porque isso também faz parte dessa construção, né, de ideias que vão se fortalecendo com o cotidiano. Eu vou citar de novo essa frase que eu citei no outro vídeo também, que eu li hoje no livro A Vida Intelectual, que é que o cotidiano ele pode servir para confirmar suas teses ou então para diferenciar delas, né? Então, é uma paráfrase, não está exatamente assim, mas ele fala sobre como o cotidiano também pode ser uma fonte assim de conhecimento, né, de verdade, pela perspectiva de conhecimento que ele tem. E é um pouco desse convite assim que eu faço no final, porque isso também vai te ajudar a sustentar esse plano, essa rigidez, esse estudar todos os dias, né? Tanto a observação das coisas, que é isso, né? Necessariamente uma observação ativa ou específica. Tipo assim, eu quero ver a prática disso aqui no meu dia a dia. Isso também pode ser feito, assim. Mas não é uma pressão. É apenas uma coisa a mais, assim. E para abrir um pouco da sua visão sobre estudo, sobre conhecer o mundo, assim. Porque acaba que esses momentos, assim, né, de lazer, sociais e tudo, eles tanto podem te servir para ter mais motivação, ou então simplesmente para descansar ali, para te renovar. Então, porque são coisas boas por si só, sabe? Porque é isso, às vezes quando você está pensando muito em produtividade pela produtividade, parece que aquilo é o fim, só que não é bem assim, sabe? A gente está buscando uma certa realização, está buscando mais tempo, está buscando mais qualidade nas coisas que a gente está fazendo. Enfim, tem vários motivos para produtividade que não sejam necessariamente estar produzindo mais. Então, isso também é uma coisa bem importante, assim, porque é isso, tá em sequência, mas não é ver o descanso como uma coisa utilitária necessariamente, é só um aviso, um adendo que tem relação, porque tudo tem relação, de forma geral, assim, né? Então, esse lazer também é muito importante, e eu lembro de coisas muito específicas, assim, dessa época também, né? E aqui eu tô colocando esse objetivo de, enfim, passar no Enem, né? Que foi o que eu consegui, assim. Mas que eu tava, né, estudando em casa mesmo, o grosso, mas eu ia também uns dias no Instituto Federal, que é onde eu estudava, no IFBA, para encontrar meus amigos, né, sabe? E a gente realmente criou um grupo ali que eu mesmo afastado, assim, me sentia aquela energia boa, assim, sabe? Enfim, me motivavam também, a gente conversava sobre as dificuldades e tudo. Porque é isso, um caminho solitário nunca é tão solitário assim como se pensa, e se ele é realmente solitário como se pensa, ele talvez não seja o melhor no final das contas, assim, né? Então isso tudo tá muito interligado, assim. E, enfim, esse eu fiquei lembrando aqui de coisas muito boas, assim, que eu vivi nesse período também, né? Muitas dificuldades, tipo, realmente eu lembro de essa coisa de ter um objetivo e ter uma coisa muito delimitada também dá uma pressão do caramba, assim, sabe? Eu lembro de um simulado que eu fiz em casa, assim, que eu fui meio mal, acho que foi até em humanas, que é umas coisas que tem um peso, assim. E, não, humanas, acho que teve um dia, mas teve um dia também que eu lembro, assim, de natureza. Eu acho que foi talvez o mesmo dia, enfim, o mesmo simulado. E, tipo, isso aqui que me deu uma tensão, sabe? Uma aflição para aquele caminho. Só que, como tava
percorrendo todo um caminho ao longo do ano com relação àquilo. Aquele dia específico não ia abalar tudo isso que eu tava construindo, sabe? Tipo, não é possível que ia abalar, isso é uma coisa muito injusta. Que pode acontecer também, né? Você pode ter um puta de um trauma com alguma coisa específica e, enfim, dá BO. Mas o estudar todo dia também dá esse senso mais amplo para o trajeto que você está percorrendo, sabe? Então, isso pode ser um grande escudo contra a desmotivação, contra a procrastinação, coisas desse tipo também. E é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa eu ver quanto tempo ficou. Em 5 minutinhos, tá tranquilo. E aí eu vou te deixar indicado aqui esse vídeo que eu falo sobre por que você não consegue colocar conhecimento em prática. Porque isso pode ser um dos grandes desmotivadores também para você não estudar todos os dias. Então essa relação está muito bem marcada. Eu tenho que lembrar de fazer a ligação entre os vídeos e postar um vídeo que eu indiquei antes do outro. Mas enfim, espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo. Valeu!